Então, primeiro, uma ótima noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, a AGA de Cursos. Obrigada por nos permitir entrar um pouquinho também na casa de vocês. Então, quem Uhum. está vindo hoje pela primeira vez na GA de Cursos, que ainda não me conhece, eu sou Raquel Blanco, fonoaudióloga, responsável da GEAD. Trabalho mais na área, atuo, né, como fonoaudióloga, terapeuta, mais na área da disfagia, mas ouvindo as aulas, estando presente aí em muitas das aulas que a GA de Cursos organiza, eu venho me apaixonando por algumas delas, que embora eu não atue, mas a área de atendimento a pacientes com TEA é uma área que vem me tocando já há algum tempo, e desde a primeira vez que eu fiz o primeiro curso, eu me apaixonei. Então, acredito que todos que estão aqui, que já atendem ou que vieram para conhecer um pouquinho mais, espero que gostem da aula que teremos hoje, que vai ser ministrada pela professora Renata Veloso. Ela já vai se apresentar e, conversando com ela, e diante de tantas demandas, né, tantos profissionais entrando para essa área, outros que já estão querendo se aprofundar, e ao mesmo tempo muitas perguntas em relação à utilização do ABA na fonoterapia, a gente abriu mais uma oportunidade para discutir essas duas ciências que são tão importantes para nós, a análise do comportamento e a fonoaudiologia. Então, por isso que estamos aqui hoje. Sejam bem-vindos. Já vou abrir para a Renata se apresentar. E também gostaria de deixar aqui para vocês, quem tiver interesse em saber mais, se aprofundar mais sobre o assunto. Como eu disse, já tem alguns anos que a Renata é nossa parceira aqui, ministrando cursos de TEA, cursos de atuação fonoaudiológica nos TEAs, utilizando estratégias do ABA. Então, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no nosso site. Nós estamos indo para a nossa quarta turma de ABA e fonoaudiologia, intervenção nos TEAs. Só que dessa vez a turma, a programação está um pouquinho mais aprofundada, porque nós unimos o ABA básico, ABA e fono, a turma básica, com um plus, que é o avançado, onde a gente aprofunda um pouco mais todos os temas do curso. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no nosso site, tá bom? E hoje, quem precisar de emissão de certificado desta aula de hoje, olhem, espera aí, em 2 segundos, aqui no nosso chat, que eu acabei de colocar um link no chat. Cliquem nele, preencham os dados, porque o certificado é emitido para quem está aqui na aula ao vivo, tá bom? Então, quem precisar de certificado ou tiver interesse no certificado, só clicar ali no link. Então, eu vou agora passar a palavra para a nossa professora de hoje, já agradecendo a presença dela e a disponibilidade em ter preparado essa aula para nós e também pela disponibilidade de compartilhar. Hoje vai ser só assim uma pontinha, mas o conhecimento que ela tem é enorme, profundo, uma grande referência na área. Então, quem ainda não segue a Renata, depois dá uma procurada lá no nome dela, passa a segui-la, que vocês vão ter acesso a conteúdos muito legais, tá bom? Rê, bem-vinda, espaço todo seu. Obrigada, Raquel, e obrigada pelas palavras, por tanto carinho. É recíproco, né? Para mim é um prazer estar com você, estar com a Geade. A gente, como você disse, faz bastante coisa junto, né? E é sempre muito, muito maravilhoso. É, gente, boa noite para todos que estão aqui. Quero dizer para vocês que é um prazer, né, estar com vocês hoje aqui para poder falar sobre esse tema que me interessa demais. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deu certo, né? Deu, abriu. Perfeito. E assim, a gente tem hoje um tempo curto para falar de coisas muito grandes, né?
que estão, acho que nesse momento, sendo muito discutidas, né? A gente tem aí hoje uma, né, em alta uma discussão grande sobre intervenção para a TEA, como a Raquel trouxe, e não só para a TEA, né? Mas a gente pensa muito em como a ABA, a análise do comportamento aplicada, é indicada, por que que ela é tão indicada, quem, né, trabalha com isso, e se é possível, né, como é o título dessa aula que nós temos hoje, se é possível uma integração entre aba e fono, né? Porque a gente vê diferenças entre essas ciências, e são diferentes mesmo, né? E muitas vezes discussões entre equipes de como a gente consegue, né, agregar uma coisa à outra, como a gente consegue estudar as duas coisas, usar isso a favor dos nossos pacientes, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas ou algumas colocações aqui no meio, tá, gente? O que eu conseguir visualizar aqui, eu vou falando com vocês, acho que isso é super importante. Eu trouxe alguns slides para a gente poder discutir. Mas, né, o que der para a gente trocar aqui e fazer junto nessa uma hora que a gente tem vai ser maravilhoso, tá? Eu vou começar falando aqui da minha formação, né? Então, eu sou fonoaudióloga. Depois dessa minha primeira formação, eu já comecei a trabalhar com autismo e transtornos do desenvolvimento, né? Além de adultos neurológicos a princípio. E eu fui percebendo, trabalhando sempre na área acadêmica e na parte clínica, a necessidade de mais estudos, a gente não para, né? A gente estuda para sempre, não tem jeito. E comecei a ter contato com equipes que trabalhavam com ABA, né? Mas fui buscar o mestrado, eu fui para a Universidade de Mackenzie, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, e lá já fui me interessando por disciplinas de ABA, trocando com equipes que trabalhavam com ABA. Depois disso, eu fiz mais uma especialização em ABA, e aí fui seguindo nesse caminho, né? Entendendo essa formação, tá? Que foi muito rica para mim e agregando sempre ao conteúdo que eu tenho enquanto fonoaudióloga. Fui, né, em cima disso, fazendo publicações, fundei uma clínica de intervenção comportamental, coordenei uma pós também de intervenção comportamental e outras coisas que foram cada vez mais agregando esse olhar que eu tenho, né? E tenho hoje também uma acreditação, um selo de acreditação, como analista do comportamento, pela BPMC, que é uma associação, né, que estuda, né, ela é responsável, um órgão responsável aqui no Brasil pelo estudo em análise do comportamento aplicada. Gente, eu acho que só de olhar para essa minha formação, né, em fonoaudiologia e ABA, eu já estou respondendo um pouco essa pergunta inicial nossa, se é possível uma integração entre ABA e fono, né? A minha vida é isso, a minha vida é essa integração, tá, entre ABA e fono, e eu quero discutir com vocês um pouco das diferenças que a gente tem entre aba e fono, para a gente pensar como a gente teria, então, essa integração. E eu acho que o princípio é diferentes, é essa palavra, né? A gente está falando aqui de duas ciências. Uma é a fonoaudiologia, ela é uma formação, né, onde nós estudamos, né, aí toda a parte fisiológica e toda a parte de linguagem, né, tudo que a gente tem dentro da fonoaudiologia. E a outra ciência é a aba, né? E dentro da aba, a gente vai estudando também, como uma formação da fono, né, a todos os componentes e conceitos que se relacionam a essa ciência. E elas têm análises e olhares diferentes. Eu acho que esse é a grande chave. Porque quando eu comecei a estudar a aba, gente, eu tentei transformar tudo na mesma coisa, sabe? Eu tentei transformar a forma como a aba olha para a linguagem no que eu sabia enquanto fono sobre a linguagem. E aí não deu certo, né? Eu comecei a entender que, peraí, não é a mesma coisa e não é o mesmo olhar, e tudo bem. Mas eu posso estudar os dois e entender os dois, né? E fazer bom uso dessas duas ciências, dessas duas formações, certo? Então, quando nós pensamos em fonoaudiologia, nós temos ali uma série
de áreas de atuação, nós sabemos disso, né? E linguagem, voz, audição, disfagia, a gente tem uma série de possibilidades de atuação. Mas quando nós pensamos em transtornos do desenvolvimento, pensamos em autismo, sem dúvida alguma, a linguagem é uma área da fonoaudiologia que deve ser aí estudada e deve ser ampliada. A gente sempre observa questões de linguagem, né, quando estudamos os transtornos do desenvolvimento. As outras áreas podem estar acometidas ou não, né, mas a linguagem sempre estará acometida. E aí, o fonoaudiólogo é um profissional responsável por esse estudo, ou seja, o fono é muito importante nessa atuação, né? A gente estuda a fala, a gente estuda a linguagem, quais são os fonemas que se desenvolvem, como que isso acontece, quais são os processos fisiológicos cerebrais envolvidos nisso, né? O que compõe uma linguagem, e tudo isso é importante para que a gente faça um bom planejamento, uma boa intervenção. Então, esse estudo da linguagem é essencial, né, para que tudo corra bem quando a gente atende esses pacientes. E claro, quando a gente consegue trabalhar com intervenção precoce, mais ainda, né? A gente consegue ótimos resultados, temos muitas pesquisas, na área de intervenção precoce, o que não significa que as pessoas mais velhas não possam aprender, pelo contrário, né? A gente tem ótimos resultados com pessoas mais velhas também. E nós sabemos que a avaliação de linguagem pode auxiliar no diagnóstico diferencial, se é autismo, se é um transtorno de linguagem, se é, né, ou uma apraxia de fala, então a linguagem ajuda muito a gente nesse diagnóstico diferencial e é um indicador de severidade de quadro. Quanto maior a dificuldade de linguagem, pior o prognóstico. Quanto melhor a linguagem, melhor o prognóstico. Então, é super importante, né, a gente avaliar, definir e intervir nessa linguagem para que a gente tenha uma melhor evolução. E essa avaliação também possibilita um adequado planejamento de intervenção. Sendo fonoaudiólogo, sendo analista do comportamento, né, qualquer uma das profissões, nós precisamos determinar sempre um plano de ensino, né? O que que eu vou fazer com esse paciente, em cima da avaliação que eu fiz, né? O que eu vou determinar como objetivo para trabalhar com esse meu paciente. Então, vamos pensar aqui na linguagem sob o ponto de vista da fonoaudiologia, sob o ponto de vista de ciência cognitiva aqui, para que a gente possa fazer um contraponto com o olhar da análise do comportamento para a linguagem. E a gente possa pensar nessas diferenças, né, de análise que a gente tem. Então, enquanto fonoaudiologia, enquanto ciência cognitiva, nós entendemos a linguagem como uma função cerebral, né, que faz uso de diferentes elementos para ter, no fim, lá a nossa comunicação humana. Então, eu tenho vários processos acontecendo ao mesmo tempo e várias habilidades trabalhando ao mesmo tempo, para que eu possa no final me comunicar, né? Para que eu possa no final usar isso de uma forma adequada nas interações sociais. Então, imaginem aqui essa banda, né? Onde nós temos o guitarrista, né? O violão, o baterista, a vocalista, cada um funcionando com o que precisa, para que a gente tenha no final uma música que seja adequada. E a mesma coisa acontece com a nossa linguagem. A gente tem lá as diferentes habilidades trabalhando para que a gente tenha no final a comunicação. Se um dos instrumentos não estiver funcionando adequadamente, a gente pode ter uma dificuldade na comunicação final. Então, a gente vai sempre avaliar e entender os principais elementos que compõem essa linguagem. Aqui a gente tem principais habilidades, né, de base aqui, que são desenvolvidas desde o nascimento e ao mesmo tempo, a gente não desenvolve uma só, né? Elas vão se desenvolvendo ao mesmo tempo para trabalhar e ter no final a nossa comunicação funcional. Então, nós temos o nível fonológico, que se refere principalmente à fala, aos sonzinhos, aos fonemas, né? Então, é quando a criança começa a vocalizar, a balbuciar, e aí depois disso, ela começa a fazer o jargão, né? Que é aquela fala que parece outra língua,
né? Ela começa. "Blá, blá, 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 blá". E aí, depois disso, com 1 ano de idade, ela vem com as primeiras palavrinhas, vai desenvolvendo isso até que com 2 anos mais ou menos, ela consegue desenvolver as frases, né? E assim a gente vai caminhando na primeira infância. Então, eu preciso entender esse nível enquanto fono, né? Entender aqui, ele se refere a avaliar isso, né? Sempre durante os atendimentos. O nível sintático se refere à elaboração de frases, organização sintática dessa linguagem. Nós temos muitas regras, né, que nós utilizamos quando a gente começa nesse desenvolvimento sintático. E o português, né, gente, nem se compara. O português tem muitas regras sintáticas, é muito difícil, e a gente precisa organizar isso de uma forma adequada para se expressar, para entender o que o outro diz. Então, a partir de 2 anos, mais ou menos, a gente vai desenvolvendo isso muito rapidamente também. O nível lexical se refere ao vocabulário, né? Então, a gente primeiro entende o que são as coisas do mundo, começa a identificar as coisas do mundo e depois vai nomeando as coisas do mundo, né? Para que a gente tenha esse conteúdo aí de vocabulário. Na primeira infância, isso se desenvolve tão rápido que crianças com 4 anos de idade já têm um vocabulário numericamente semelhante ao de um adulto. É muita coisa, né? É muito rápido, é um boom de linguagem na primeira infância. Usam palavras diferentes, graças a Deus, né? Mas tem um vocabulário numericamente semelhante. E aí as crianças vão desenvolvendo também o nível semântico, que é o significado que a gente dá para esse vocabulário, né? Então, eu sei o que é cachorro, eu sei o que é vaca, mas agora eu começo a entender que eles são animais, né? E a gente vai criando categorias, dando significados para tudo isso, e isso é importante para que a gente entenda o contexto, né? Se alguém fala para mim, eu vi o cachorro na rua, entendi, né, do que você está falando. E assim a gente vai seguindo. E o nível pragmático, que se refere à função da linguagem, é o uso funcional de todas essas habilidades. Então, não adianta eu falar, não adianta eu formar frases, não adianta eu ter vocabulário gigante, se eu não usar isso funcionalmente para me comunicar, né? Eu tenho que usar isso. é, Tem crianças que apresentam só ecolalia, né? Elas ficam repetindo, repetindo coisas que elas escutam os outros falando. Isso não é funcional, né? Então, quando a gente pensa em autismo, gente, o nível pragmático sempre está acometido, sempre, em diferentes níveis, dependendo do grau, né, de TEA, mas a função da comunicação sempre está acometida de alguma forma, né? Isso é bastante importante. Além disso, nós temos em paralelo ao desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da cognição social. Ela, assim como a linguagem, né, é uma super habilidade, e dentro dela, nós temos ali mini habilidades caminhando e que ajudam no desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, atenção compartilhada, né? Então, eu consegui manter contato visual. O bebê, desde muito cedo, né, mantém o contato visual, olha para o que ele quer, aponta para mostrar alguma coisa ou para pedir alguma coisa, né? Tudo isso envolve atenção compartilhada e é riquíssimo para o desenvolvimento da linguagem, de toda essa parte social. A maturidade simbólica envolve o brincar, né, a habilidade de imitação primeiro, depois a criança começa a brincar, fazer imitações complexas, e a teoria da mente, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu estou falando com vocês, os rostinhos que eu consigo ver, eu fico aqui me colocando no lugar de vocês, imaginando o que vocês estão pensando, né? Será que tá legal? Eu preciso mudar o que eu estou falando? A gente o tempo todo vai entendendo o comportamento do outro, né? Se colocando no lugar. E para um diálogo, para várias outras coisas, isso é essencial, né? Que a gente faça. Então, o contexto, a parte social é importantíssimo para que a linguagem se desenvolva e tenha uma função. Eu não vou falar por falar, né? Sem ser para algum fim comunicativo. Então, todos esses elementos são importantes. E a gente, numa avaliação de linguagem, vai estudar isso e fazer, né, entender o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem, para que a gente possa colocar no nosso plano terapêutico. Então, aqui é a linguagem, né, enquanto ciência cognitiva, a linguagem que a gente estuda.
também na fonoaudiologia e em outras profissões também, né? Estudam linguagem. Quando nós pensamos em TEA, olha só que importante, nós temos lá no nosso manual médico 5 uma díade de comprometimentos. Nós temos comprometimentos de comportamento, são comportamentos repetitivos, estereotipados, possíveis agressões ou autoagressões. E do outro lado, nós temos comprometimento de linguagem e interação social. Ou seja, é fato que a linguagem está afetada quando a gente pensa em autismo. Isso faz parte do diagnóstico. Mas por que que ela está junto da interação social, gente? Porque é a linguagem para a interação social. É isso que está afetado, né? Então, quando eu uso a linguagem para me comunicar com os outros, é isso que importa. E aí, de novo, né, a gente precisa olhar para essa linguagem com carinho, avaliar, fazer intervenção para que a gente possa trabalhar em cima dela. No final da avaliação, a gente vai olhar para todos esses níveis e pensar o que eu encontrei em cada um, né? Como que esse meu paciente está respondendo aqui em linguagem. A fala dele está comprometida, né? Ele fala, não fala. Dentro de autismo, por exemplo, a gente tem pessoas que falam normalmente, desenvolvem a fala normalmente desde o início. Temos pessoas que têm atraso de fala e temos pessoas que não falam, né? E existe a possibilidade de um transtorno motor de fala associado ao quadro ainda. Pode ter uma praxia de fala associada ao quadro, que é a dificuldade motora para falar, né? A gente tem uma prevalência importante aqui quando a gente pensa nos casos de autismo. Se forma frases ou não forma, se tem repetições de fala, né? Como, por exemplo, as ecolalias, tem vocabulário, não tem? As pessoas com autismo muitas vezes têm um vocabulário rebuscado para determinado interesse. Então, eu sei todas as bandeiras do mundo, por exemplo, né? Outras coisas, eu sei todos os animais do mundo, mas não usam isso funcionalmente. E aí a gente tem uma alteração pragmática. Nível semântico, né, pode estar comprometido. Crianças mais velhas devem aprender a usar metáforas, ambiguidades, né, que também se encontram com alteração quando a gente pensa em autismo. E a função, né, o nível pragmático com possíveis alterações importantes, assim como dessas outras habilidades de cognição social, né? O primeiro marco de alerta, quando a gente pensa em bebês, né, com possibilidades de diagnóstico de autismo, é a atenção compartilhada, né? Porque a primeira dificuldade é em manutenção de contato visual, é o bebê que não olha para a mãe enquanto está sendo amamentado, não aponta para o que ele quer, puxa a mãe pela mão, né, para pegar o que ele quer. O brincar com defasagem também, né, e a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, aqui eu quis trazer para vocês uma definição de linguagem com principais pontos, né, que são observados. E o nosso tema de hoje é fono e aba, né? Então, dentro da fonoaudiologia, nós estudamos esta linguagem, né? E os processos envolvidos aqui nessa linguagem, vamos avaliá-la e sabemos tudo sobre este desenvolvimento, né? Como se dá esse desenvolvimento fonológico, sintático, com que idade isso se dá, se pode ser um transtorno motor de fala ou não. Então, enquanto fono, nós vamos estudar tudo isso. O resultado de uma avaliação de linguagem, como eu disse, pode ajudar num diagnóstico diferencial, né? Então, eu posso perceber se são características de TEA de linguagem que a pessoa apresenta, de apraxia de fala, que pode ou não estar associada ao autismo, pode ser só dificuldade motora, só não, né? Mas pode ser a dificuldade motora. Se pode ser um autismo seletivo, é uma criança que fala em alguns locais, em outros não, né? Ou um transtorno de desenvolvimento da linguagem, ou um transtorno da comunicação social pragmática, que não é autismo, né? Mas lembra bastante a linguagem de um autista. Então, vejam como é importante, né? A avaliação dessa linguagem para que a gente determine vários pontos aqui no na nossa intervenção, certo? E aí, gente, nós temos aqui, eu estou vendo aqui um riscado na tela, gente, eu acho que talvez alguém tenha liberado para riscar a tela, esse não,
talvez alguém tenha liberado um risco de tela, tá? Mas tá dando para ver direitinho, né? O que eu tô mostrando. Ô, Rê, se você clicar em, sabe onde você vai no apagar, no, que tem a imagem do apagadorzinho? Ali em, deixa eu ver onde tá, você consegue apagar. Deixa eu ver, ali no Não, quadro branco, deixa eu ver. Ou não, se mas você parar de compartilhar e voltar, ele apaga. Mas pode deixar assim não, também. mas tudo bem. Se riscar muito mais, aí eu volto. Tudo certo. Então, gente, vamos começar aqui a fazer o contraponto com a aba, tá? Para que a gente pense nessas diferenças e possibilidades de integração. É essencial, a meu ver, tanto para fono quanto para aba, seguir esse processo aqui, que eu coloquei para vocês, tá? Que é, recebi meu paciente, eu vou fazer a avaliação. Primeira coisa, eu vou fazer uma boa avaliação. Depois disso, eu vou montar o meu plano de ensino individualizado. E tem vários nomes, tá, gente, que são usados. PEI, plano de ensino individualizado, PIC, plano de intervenção comportamental, ou plano de intervenção fonoaudiológica, né? Não importa o nome, o que importa é a gente fazer um plano, né? Ter um plano de intervenção. Depois disso, a gente vai acompanhar o desempenho com registros, né? E a gente vai ver, observando através de registros os resultados da intervenção e acompanhando esse desempenho. Para a aba, gente, esse processo aqui é muito rigoroso, tá? É um processo muito rigoroso e que, se não for seguido, não é aba. Então, uma das exigências é que a gente faça essa avaliação com protocolos comportamentais, né? Monte esse plano bem especificado, objetivos a longo prazo, a curto prazo, estratégias, registros detalhados do que está, né, se observando, cada resposta do paciente é registrado para que a gente olhe desempenho. Pode-se fazer um gráfico, né, de desempenho, entender o quanto cada um melhorou em cada área, tá? Então, quando nós falamos, né, sobre intervenção nos últimos anos, nós vemos uma valorização da linguagem na avaliação e intervenção e de forma individualizada. Então, fiz questão de colocar aqui para vocês, não é receita. Por quê? Gente, não existe receita de bolo. Não existe. Eu pegar o João de 4 anos autista e pegar o Antônio de 4 anos autista e querer aplicar o mesmo plano, tá erradíssimo. Erradíssimo. E muitas pessoas têm a impressão de que a aba faz isso, de que a aba tem um modelo a ser seguido, uma receita a ser seguida. Gente, não tem, tá? Se alguém está fazendo assim, está fazendo errado. Não é o que a análise do comportamento prega, né? E a gente tem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Então, não é o que deve ser feito, tá? Nós temos a aba como uma ciência sendo amplamente indicada nos últimos anos com comprovação científica. Então a gente precisa entender o que é isso, né? A gente vê as pessoas cada vez mais indicando isso, certo? Pode colocar no chat sim, Vitória. Assim que possível eu vou olhando as dúvidas. E aí a gente vai entender, precisa entender o que é essa aba para que, gente, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser analista do comportamento. A ideia dessa aula não é falar isso para vocês. Mas a gente precisa entender o que é essa ciência que está sendo tão indicada, né? Então, tem muitos estudos mostrando evolução, né? Nos autistas nem se fala, mas em várias populações. Então, ela realmente é amplamente utilizada, né? A gente precisa conhecer e pensar em como a gente pode integrar as equipes que tanto estão, né, utilizando essa ciência nas intervenções, né? A gente precisa, então, sempre elaborar um plano de ensino e é possível uma integração entre a fonoaudiologia e a aba. É possível sim, por quê? Eu posso manter o meu conteúdo de fonoaudióloga, eu sei de tudo isso, mas eu posso conhecer estratégias de ensino baseadas em aba, fazer uso de técnicas de ensino baseadas em aba. Eu posso usar isso na minha intervenção enquanto fonoaudióloga e são propostas com comprovação científica, né? Então a gente pode amplamente usar isso. Lembrando que a gente tem, nesses casos, equipes profissionais gigantes, né? E a gente conseguir trabalhar em conjunto,
E não estou dizendo trabalhar igual ou fazer a mesma coisa, mas um completar o que o outro está fazendo, trocar o que pode ser feito da mesma forma, é excelente, né? Então, gente, análise do comportamento é uma ciência, tá? É análise do comportamento. Dentro dessa ciência, nós temos três pilares. Um deles é o behaviorismo radical, que é a filosofia dessa ciência, conceitos, né, e tudo mais. O outro é a análise experimental do comportamento, que foram os primeiros estudos que apareceram, né, testando ainda primeiro em animais, como que os comportamentos se davam, e a análise do comportamento aplicada, a nossa aba aqui da sigla em inglês, está dentro da análise do comportamento. Ela é um dos pilares da análise do comportamento, que estuda, né, a intervenção para comportamentos socialmente relevantes aí para os indivíduos. Então, ciência, gente, não é método. A gente vê as pessoas falando o tempo todo, é método ABA. Tá errado isso, tá errado. Método é quando você tem um método a seguir, passinhos a seguir. E aqui não existe na aba isso. O que existe é uma ciência com conceitos e possibilidades de estratégia, tá? Então, não pode ser usada essa palavra método para se falar de aba, tá? E aí é muito importante um estudo intenso dentro da aba. A gente precisa fazer pós-graduação, cursos, né, cursos curtos, fazer supervisão. A prática supervisionada é essencial quando a gente pensa em aba. E nós temos possibilidades de formações dentro da aba, né, com certificações e acreditações. Então, nós temos a acreditação, que é a que eu tenho pela ABPMC, e temos outras certificações também acontecendo, internacionais e nacionais também, tá? Dentro dessas certificações, a gente vai ter lá possibilidades de atuar como supervisor, coordenador ou terapeuta ABA, tá? Então, a gente tem essas possibilidades dentro das certificações, são horas de disciplinas cursadas que a gente tem que apresentar, horas de prática supervisionada, fazer uma prova, para daí dizer, tá, você pode ser um supervisor ABA, um supervisor analista do comportamento, né? E qualquer formação pode estudar, gente. O fono pode estudar, não é uma especialidade só da psicologia, tá? E isso é muito importante. Eu tô vendo aqui uma pergunta da Vitória. Iniciei o atendimento de uma menina de 2 anos e meio, realizando acompanhamento com AT, fono, TO, Nutri, musicoterapia e supervisão ABA. Achei que foi proposto muito tempo de acompanhamento com o AT, chegando a ficar quase 8 horas na clínica para dar conta da demanda. O que achar disso? Entendo que a aba precisa de bastante tempo para ser posto em prática, mas penso que para uma criança dessa idade talvez seja muito. Tá, ótima pergunta. Vitória, então, a gente tem dentro da aba indicação de, Vitória e todo mundo, né? De intervenções intensivas. Por quê, gente? Vamos olhar aqui para essa pizza curricular que eu trouxe para vocês, tá? Essa pizza foi proposta num livro que se chama Help Us Learn, e a tradução é Ajude-nos a Aprender, que foi feita. E ela, nessa pizza, tem habilidades que são trabalhadas em aba, sob o ponto de vista da aba, tá? Então, a gente tem acadêmicas, sociais, motoras, autocuidado, brincar e linguagem. Gente, são muitas habilidades para olhar, muitas, né? Sob o ponto de vista da aba, aí que tá. Então, quando eu escuto um fono falando assim, a linguagem é do fono, o analista do comportamento está querendo tomar esse lugar, o que que eu penso, gente? Veja bem, a linguagem pode ser olhada pelo analista do comportamento enquanto comportamento verbal, sob o ponto de vista da análise do comportamento. E quem estuda linguagem, desenvolvimento de linguagem, é o fono. Então, a gente tem diferentes olhares aqui, tá? Um comportamental e um para esse desenvolvimento de linguagem. Mas a gente precisa se respeitar e trabalhar junto. Eu acho que essa é a grande questão, né? Muitas vezes a gente sente que o outro profissional está passando por cima da minha profissão. Pô, eu sou fono, eu sei dizer qual fonema vai ser trabalhado primeiro, né? Não adianta o analista do comportamento querer colocar lá um treino qualquer com uma ordem aleatória. Então, isso tem que ser respeitado, né? E as formações diferentes têm que ser respeitadas.
E aí, voltando para a pergunta, para abarcar essas habilidades, a gente precisa de uma intervenção intensiva. Qual é a grande questão aqui que eu quero pegar na pergunta que foi feita, gente? É intensivo porque pega a vida do paciente, tá? Então, eu não vou ficar 20 horas com uma criança numa salinha de consultório, em mesinha, uma criança de 2 anos de idade. Isso não é fazer aba. O que é fazer aba? É jogar várias horas de intervenção para a vida de uma criança. Então, vão ter algumas horas de consultório, eu vou orientar a escola, se tiver a ter na escola também, vou orientar os pais, vou fazer saídas com essa criança para brincar. E eu tenho que fazer o que uma criança de 2 anos faz, né? Eu vou brincar para ensinar, com objetivos, mas eu vou brincar. Então, eu não vou deixar ela, é que eu não posso te responder o que eles estão fazendo com ela nessas horas de clínica, né? Mas é importante que ela faça coisas de crianças de 2 anos e que seja explorado isso em diferentes contextos, né? Então, essas horas, gente, não são horas para serem maçantes numa mesinha de consultório. São horas que têm que ser distribuídas na vida da criança, tá? É isso. Então, o bom supervisor vai dar essa sugestão. Seu filho precisa de 10 horas semanais de intervenção, tá? Então, sei lá, 2 horas por dia de intervenção. Só que o que eu quero fazer? A gente vai distribuir isso com algumas horas de consultório, algumas horas de coisas que eu vou pedir para fazer em casa, de coisas no parque, de coisas na escola. Então, a gente vai abarcar as diferentes áreas, né, com orientações baseadas em aba. E não pode ser mecânico, não pode ser maçante, tem que motivar, né? A criança tem que estar motivada a fazer, tá? Então, nós temos dois grandes objetivos na aba. Um deles é ampliar repertório, ou seja, eu preciso desenvolver habilidades. Essa criança não pede, essa criança não nomeia, essa criança tem pouco vocabulário, então vou ampliar isso. E o outro é diminuir comportamentos interferentes. É uma criança que não para quieta, não segue instrução, se morde, dá um tapa no outro. Eu vou diminuir esses comportamentos. Para mexer em comportamento, a aba faz o quê, gente? Ela analisa os comportamentos. Então, vejam, é outra análise. É diferente da linguagem que eu falei com vocês, tá? A gente analisa as contingências envolvidas nos comportamentos. Então, a gente chama de ABC porque o B é de behavior, é antecedente, comportamento e consequência. Eu entendo por que um comportamento se mantém dependendo dessas contingências e da consequência que eu dou para um comportamento. Nós sabemos que um comportamento se mantém quando ele é reforçado, tá? Então, Renata, mantenho coisas na minha vida porque eu sou reforçada de alguma forma por isso, né? E a gente tem diferentes reforçamentos na nossa vida. E vamos tirar da cabeça aquela ideia de que aqui reforçamento é recompensa, gente, aquela coisa de dar comida na boca. Vamos tirar essa ideia da cabeça, né? Assim, não tem que ser assim mecânico, não tem que ser desse jeito, é tão ruim, né, da gente interpretar. Eu tô falando de reforçamento, gente, qualquer coisa que possa reforçar o indivíduo, né? Vocês falarem para mim hoje, muito bom, Renata, gostei da sua aula, é um super reforço, e é isso que vai me manter em atividade, né? Então, cada um tem um reforçamento e é isso que é importante para que o comportamento se mantenha. E é assim que a gente vai analisar o comportamento comunicativo, segundo a aba, tá? A gente vai olhar antecedente, comportamento, consequência, para entender por que os comportamentos se mantêm. Vejam, outra análise, entende? Linguagem, processo cerebral, fala, como isso se desenvolve, uma coisa. Outra coisa é comportamento. Qual é esse comportamento que aconteceu antes? Comportamento alvo, resposta. Antes, como exemplo, antes, a terapeuta pediu para a criança sentar e fazer atividade. Comportamento, criança deu um tapa no rosto da terapeuta. Consequência, a terapeuta tirou a atividade. Se assustou, né, com o tapa e tirou a atividade. Eu tô olhando o comportamento, gente. É comportamento, certo? Mas existe aqui uma cadeia que me diz o quê?
Se essa criança continuar dando tapa, é porque ela queria que retirasse atividade. Então, a função aqui é fuga de demanda. E aí, quando a terapeuta tira a atividade com tapa, ela está reforçando esse comportamento. Enquanto analista do comportamento, enquanto fonoaudiólogo, eu preciso o quê, gente? Ensinar comunicação. Ele tem que aprender a dizer não quero, ele tem que aprender a pedir outra coisa. De qualquer forma, a gente vai ensinar comunicação, tá? Mas é por essas contingências que a gente vai entendendo os comportamentos. Nós temos duas estratégias de ensino principais na aba. Um deles é ensino por tentativas discretas, o DTT, e o outro ensino naturalístico. O DTT, a gente planeja esse ABC que eu mostrei para vocês, e o terapeuta dá uma solicitação, a criança responde, a gente dá a consequência. Então, me mostra o azul, a criança faz com a ajuda necessária e eu reforço. Muito bem, isso aí, toca aqui. Ou é uma criança que precisa brincar um pouco com o carrinho para se manter motivada na atividade, a gente vai avaliando o que reforça aquela criança. E o naturalístico, como o nome diz, envolve ambientes mais naturais, com distratores, onde o antecedente é da criança ou do paciente. Ou seja, eu espero o Não paciente sei. fazer, Uma palavra tua. eu espero o paciente começar ter uma iniciativa para, em cima disso, ensinar o que eu quero ensinar, tá? Eu acho que foi só alguém que abriu o microfone, né? Não é pergunta, não, né? Tá. Então, é uma criança que, quando vê o carrinho, tenta pegar na minha mão, eu aproveito essa iniciativa dela, vou lá e ensino ela a apontar para o carrinho. E, como consequência, ela tem o carrinho, foi um pedido, né? Então, a gente vai ensinando a criança depois da iniciativa dela. E aqui é o que a gente acabou de comentar com a pergunta que foi feita, né? Que é muito coerente, na verdade. São intervenções intensivas, envolvem sim muitas horas na semana. Gente, 1 hora na semana de aba não resolve, né? Dificilmente vai resolver, porque eu tenho que abarcar muitas habilidades, eu tenho que pensar em generalização quando eu trabalho com aba, né? Então, como que eu vou jogar para fora isso que eu estou fazendo aqui dentro? Então, é impossível em 1 hora eu resolver isso, tá? Então, tem sim que ter muitas horas. A questão é como isso é distribuído, né? E tem que ser feito de uma forma humana, gente. Tem que ser feito de uma forma humanizada e pensando no paciente. Nós temos agora, nos últimos anos, uma discussão muito grande dentro da análise do comportamento sobre compaixão e assentimento, que é o quê, gente? Eu preciso pensar nesse indivíduo que eu estou trabalhando. Ele quer fazer o que eu estou sugerindo? Ele está motivado para fazer o que eu estou sugerindo? Eu não posso fazer nada contra a vontade. Então, eu, terapeuta, preciso achar formas de motivar o meu paciente a responder. Esse é o dever do analista do comportamento e respeitando esse indivíduo enquanto um ser humano, tá? Então, eu faço questão de frisar isso, gente, porque grande parte das vezes a gente tem uma ressalvas, às vezes, com a análise do comportamento, por imaginar que é algo que não respeita tanto o ser humano, né? Eu já escutei várias vezes pessoas dizendo, é mecânico, força a fazer. Não, não deve ser assim, tá? E aí, gente, o Skinner, que é esse bonitinho aqui da foto, né, que eu coloquei para vocês, ele é uma pessoa importantíssima na análise do comportamento. Foi o cara que falou assim: peraí, gente, a gente estuda a análise do comportamento, a gente tem a aba, mas e ali esses comportamentos comunicativos? A gente precisa entender eles com a análise da aba, tá? Então, ele lançou um livro, Verbal Behavior, vários outros pesquisadores, né, começaram a estudar isso, e aí ele veio fazer uma proposta de análise da comunicação sob esse ponto de vista. Gente, isso não significa que ele estava jogando fora a linguagem. Quando ele fez isso, já existia linguística, já existia linguagem, né? Vários pesquisadores em cima disso. E ele falou, gente, eu quero olhar agora de um jeito diferente, sob o ponto de vista da aba, respeitando o que vocês estudam. Então, não existe melhor ou pior, certo? Existem olhares e ciências diferentes, é isso, tá? E aí, ele traz isso na justificativa dele, né? Por que comportamento verbal? Verbal aqui, gente, se refere a comportamento comunicativo.
qualquer comunicação, não é só fala, né? Que às vezes a gente fala, criança é verbal, não é verbal? Aqui, para ele, verbal é comunicação, apontar um gesto é verbal, tá? E ele se baseou naquela tríplice contingência que eu mostrei para vocês, antecedente, comportamento, consequência, para determinar os operantes verbais. Porque ele falou assim: bom, eu preciso entender qual tipo de comunicação é essa, né, que ele está trazendo. É um pedido? Aí a gente está falando de mando. É uma nomeação de coisas do mundo? A gente está falando de tato. É uma repetição de fala do outro? A gente está falando de ecoico. É uma resposta à pergunta, complemento, né? Coisas que eu uso no diálogo. É um intraverbal. É uma leitura? É um textual, né? Ou cópia ou ditado. Gente, obviamente eu estou ultra simplificando para vocês. Os operantes verbais envolvem muitas definições e detalhes, né? Só para a gente pensar aqui. Percebem como ele está olhando diferente para esse comportamento comunicativo? Então, se eu tenho no antecedente uma pessoa falando assim, banana, no comportamento, uma pessoa falando banana, e a consequência é algo que reforça esse comportamento, muito bem, você falou banana, eu estou falando de um ecoico. Então, vejam, são comportamentos aqui observáveis, descritos nessas contingências, e não tem a ver com aquela linguagem que a gente estudou na nossa fonoaudiologia. Então, a proposta dele é que a gente olhe essas contingências, antecedente, resposta, consequência, para entender a função desses comportamentos. Comportamento verbal é entendido quando a gente fala de função, tá? A função, eu repeti o que a pessoa disse, carro, carro, a função é ecoico. Eu estou repetindo o que alguém disse. Eu mostrei uma pista de carro, a criança falou carro pedindo o carro. Então, eu estou falando de um mando. Eu mostrei uma figura, a criança nomeou carro. Aí eu tô falando de um tato, né? Eu fiz uma pergunta, respondeu carro, eu tô falando de um intraverbal. É essa análise, gente, para entender a função dos comportamentos, tá? Eu tô vendo uma pergunta aqui. Oi, Michele. A aba pode ser usada em outros contextos sem ser usada somente no TEA? Perfeito, pode. Com certeza pode, Michele. A aba é uma ciência que pode ser utilizada para intervenção com qualquer indivíduo, tá? Eu posso, e eu, Renata, fazer uma terapia com uma pessoa que trabalhe com aba, tá? E então, outros transtornos do desenvolvimento, outros diagnósticos, ela pode ser usada para qualquer coisa, não só para TEA. A gente fala muito de TEA porque tem sido muito discutido, né? E, enfim, mas não precisa ser só para TEA. Ótima pergunta. Então, nós temos, gente, uma relação inversa na maior parte dos diagnósticos aí de transtornos, né? Quanto mais eu me comunico funcionalmente, menos comportamentos interferentes eu apresento, né? Porque eu estou me comunicando, eu estou sendo adequado e acabo apresentando menos comportamentos ruins. Quanto mais comportamentos interferentes eu apresento, menos eu me comunico, porque eu estou perdendo tempo com comportamentos ali inadequados e que não são funcionais. Então, a gente, sem dúvida, tem que trabalhar a comunicação funcional o tempo todo, né? E aí, tanto o analista do comportamento quanto o fono. Então, a gente aprende, tem na análise do comportamento aplicado um treino que se chama treino de comunicação funcional. Esse treino mostra a gente a ensinar, nos sinais antecedentes a algum comportamento interferente, a comunicação. Olha só que legal, gente. Ou seja, eu vou analisar os comportamentos, entender a função. Então, eu entendi que a função dessa criança morder é porque ela quer pedir para mim chocolate. Ela não consegue e morde. O que que eu vou fazer? Ensiná-la a pedir chocolate antes desse comportamento acontecer. Então, eu tô lá com chocolate. Opa, eu vi que ela já ficou atenta. Antes dela morder, eu ensino ela a entregar uma figura de chocolate, por exemplo, e reforço. Entendi, você quer o chocolate. E reforço esse comportamento de pedido. Então, a gente vai dentro da aba também, trabalhando o tempo todo, gente, né? Esse ensino, tá? De comunicação. E isso é possível, né, da gente fazer em parceria, tá? Eu vi que tem mais perguntinhas, eu já vou para elas, tá, gente? Vou só fechar aqui essa parte, que eu tô vendo o horário aqui já. Já vou para as perguntas.
Então, eu preciso montar um PEI, né? Eu preciso montar um plano de ensino que pode sim ter conteúdos integrados entre aba e entre fonoaudiologia, tá? Então, eu vou ter conteúdos. O que que eu faço muitas vezes com as equipes que eu supervisiono? Eu coloco coisas da fono, coloco coisas do analista do comportamento, coloco coisas do profissional de educação física, tudo num documento só. Quando eu consigo, é maravilhoso, porque daí a gente vê o que todo mundo está fazendo, né? Mas eu posso conversar, a fono e o analista podem conversar para decidir juntos o que vai entrar no planejamento. Ótimo, tá? Então a gente vai se complementar. Minha criança não vai falar só com a fono, gente. Ela não vai falar só na sala da fono. Ela tem que falar com todo mundo. Então eu preciso combinar com todo mundo como exigir essa comunicação, né? A criança só vai ganhar pontos. Então, o ensino de comportamento verbal é feito pelo analista do comportamento, é feito pela fono, e a gente sempre vai partir de um repertório que a criança consegue apresentar. Se a minha criança não fala, eu não vou exigir fala de cara, né? A gente vai ensinar a criança a pedir de outras formas, trabalhar o vínculo, interação social, e isso os dois profissionais fazem de uma forma muito rica, certo? Tanto usando tentativas discretas, quanto usando ensino naturalístico, tá? Aqui são só alguns livros que eu estou deixando como sugestão para quem quer entrar na área, né? Que são livros em português. A gente tem pouca literatura em português, gente, falando de aba. Então, é bem interessante a gente ter acesso, né, a materiais. E, gente, comunicação aumentativa. Olha só que riqueza, né? O fonoaudiólogo é um profissional essencial para a implementação, avaliação e implementação de comunicação aumentativa e alternativa. E ela está sendo amplamente indicada. Olha que bacana quando a gente consegue, dentro da fonoaudiologia, fazer essa avaliação e indicação e trabalhar junto dos outros profissionais e do analista do comportamento, né? Porque todo mundo vai ter que usar essa comunicação, né? Então é muito legal quando a gente consegue praticar isso e usando o sistema que for adequado para aquele indivíduo, tá? Esse livro fala sobre isso, gente. Se é um sistema robusto ou não robusto, se é prancha, se é aplicativo, não existe um único jeito certo de usar a comunicação alternativa. É o que aquele sujeito precisa, né? Enquanto fono, a gente tem que avaliar isso. Agora, eu não posso aproveitar estratégias da aba para fazer isso em parceria? Claro que eu posso, né? A gente pode combinar estratégias de como motivar o paciente a responder melhor para essa comunicação alternativa também, né? E também para que a gente possa lidar com possíveis comportamentos interferentes. Então, gente, eu acho sim, na verdade, aqui, dando minha opinião, eu acredito que seja necessário quando a gente consegue a integração aba e fono. Eu posso ser uma fono que se torna analista do comportamento, né, que queira estudar isso a fundo, vai fazer a formação, vai buscar certificação. Eu posso ser uma fono que não se torna analista do comportamento, mas que estuda a aba para entender o que é isso e trocar com a equipe. E trocar sobre algumas estratégias que ela pode usar, né? Então, eu não estou dizendo que é obrigação a fono ser analista do comportamento, certo? Eu estou dizendo que é legal a gente entender a ciência e trocar. Eu posso fazer uso das estratégias de ensino de aba, que tem comprovação científica. Eu posso fazer uso da estruturação que a aba dá para a gente, registros. E eu posso fazer uso do conteúdo riquíssimo que o fono tem. Eu sei a ordem cronológica dos fonemas, vocabulário, sintaxe, MO, é especificidade nossa, apraxia, né? Técnicas específicas, comunicação aumentativa. Então, a gente pode aproveitar, assim, nesse sentido. Eu juro que falta pouco, gente. Aqui, eu fiz questão de trazer para vocês esse artigo, porque ele foi um artigo publicado pela ABAI, que é uma Associação Internacional de Análise do Comportamento, importantíssimo. Ele foi feito em parceria com profissionais da ASHA, que é a Associação Internacional de Fono. E eles dizem no artigo, gente, sobre a colaboração entre analista do comportamento e fonoaudiologia. Olha que legal.
eles se deram ao trabalho de fazer um artigo dizendo, gente, a gente tem que trabalhar junto e se respeitar, entender que são formações diferentes, entender o quanto a gente se completa e se respeitar, né? Então a gente tem que fazer essa integração e trabalhar juntos nesse sentido, né? Agora eu vou para o chat aqui, que eu vi que tem coisas. Pode, Raquel, ainda gastar um tempinho para responder? Pode. Não, deixa eu só dar outro recado para quem entrou depois, que ainda não preencheu aqui os dados do link e que deseja o certificado dessa aula, gente, não esqueçam de preencher, ó. Pus de novo no chat, tá? Clica aí, Uhum. preenche, porque senão depois eu não consigo emitir o certificado de quem está aqui. Pronto, gente. Perfeito. Gente, tem uma pergunta aqui da Renata. Quando se tem um paciente que não fala, mas ele compreende o que se pede, né? Eu peço para mostrar alguma coisa, ele mostra. Esse paciente entraria como verbal? Renata, é assim, ó. Na linguagem, da fonoaudiologia, tá? Normalmente a gente usa verbal para dizer se o paciente fala ou não fala, isso é muito comum, né? Ah, ele é verbal, não é verbal. Então, na linguagem da fonoaudiologia, não seria verbal porque ele não fala, né? Mas dentro da análise do comportamento, a gente vai falar sim de comportamento verbal, tá? Porque ele mostrar uma coisa que eu estou pedindo envolve um comportamento comunicativo e é comportamento verbal sim, mesmo que ele não fale, tá? Então a gente tem essa diferença entre a aba e a fonoaudiologia. Na aba, a gente chama de vocal, tá? Então, ele fala ou não fala, é se ele tem comportamento vocal dentro da análise do comportamento. Tem uma pergunta da Priscila. Trabalhei com TEA apenas no início da carreira, 20 anos atrás, e estou voltando para a área. Minha dúvida é se posso usar estratégias da aba no meu atendimento fono, mesmo sem ter a certificação aba. Não atuo em clínicas com equipe multi, mas tenho recebido casos de TEA em consultório. Priscila, você pode fazer o uso de estratégias baseadas em aba, desde que você vá fazendo formações nisso, mesmo que não seja uma certificação, tá? Então, fazer cursos de aba, pedir uma supervisão, né, para algum analista do comportamento, para você saber qual estratégia utilizar. E aí você pode fazer uso de estratégias para ajudar no seu atendimento fonoaudiológico, tá? Isso é possível sim, viu? Posso dar uma dica para a Priscila? Pode. Priscila, depois dá uma olhada lá no chat que a Renata tem um curso de aba e fono, estratégias para a TEA. Então, não é capacitação em aba, mas é como Uhum. utilizar as estratégias de aba nos atendimentos fonoaudiológicos com TEA. Ele vai acontecer agora em abril, então neste mês, são 20 horas de curso, ficam online, ao vivo, todas as aulas ficam gravadas com acesso por 30 dias. Então, quem tiver interesse, olha lá no site da GA de Cursos que as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Desculpa, Rê. Perfeito. Imagina, Raquel, perfeito. Tem uma pergunta da Adriana. Para atuar como analista é necessário ter uma pós-graduação na área, uma pessoa com formação em pedagogia e pós em psicopedagogia e com curso de aba pode atuar. Adriana, então o que que acontece aqui no Brasil, tá? Nós estamos passando por um processo bem importante na análise do comportamento. Até então a gente não tinha referências, né, de quem sabe o que está fazendo, né, dentro da análise do comportamento. E aí começaram a aparecer essas certificações para a gente melhorar um pouco isso, tá? Como é, é uma ciência muito complexa, o ideal seria o quê? Você ter uma supervisão, né, para poder usar essas estratégias dentro da sua intervenção, fazer esses cursos de aba, e aí você claramente dizer que está usando, né, estratégias e que você não é um supervisor analista do comportamento, que você não é um coordenador analista do comportamento, mas deixa claro que você faz uso de estratégias baseadas em aba para te ajudar. E ok, tá? Como eu disse, a gente está num momento importante. Ontem, dia 2 de abril, gente, foi protocolado um PL, tá? Um projeto aí de lei sobre a regulamentação do profissional analista do comportamento no Brasil. Então, é um momento importantíssimo. A gente está falando na semana aí legal sobre isso, tá? Então,
novas regras surgirão em breve, provavelmente para o analista do comportamento, mas por enquanto, dizer que eu sou um supervisor, um coordenador, analista do comportamento, exigiria uma certificação sobre isso, tá? Mas a gente isso não está regulamentado, então a gente depende muito ainda da pessoa mostrar para a família o que ela tem realmente de formação, buscar isso, fazer uma supervisão, tá? Mas você pode usar estratégias baseadas em aba, sim. Gilberto, aqui é o Gigi? Oi, Gigi! Existe algum material que auxilie o professor a montar o PEI? Hoje a educação tem muita dificuldade em elaborar o PEI funcional. Perfeito. A gente tem indicações de material, Gigi, assim, tem alguns artigos, né, algumas publicações dizendo o que deve estar no conteúdo. Então, por exemplo, habilidade, a área que está sendo trabalhada, né? Então, estou trabalhando português, outras coisas, objetivos que eu tenho que cumprir com aquele aluno específicos naquela área, estratégias que eu vou usar específicas para aquele aluno, que deveriam ser adaptadas, né, para aquele aluno. Mas não tem um modelo único, assim, tem essas sugestões do que ter no conteúdo do PEI, né? Tem um Quer falar? material que você sugere? Tem algum material que você sugere? Eu posso tentar sondar artigos que têm essas sugestões. É porque hoje eu acho complicado. Às vezes o profissional leigo na área ele vai montar a coisa de uma forma que não acaba não sendo funcional, né? Ele não tem a formação adequada para perceber o que de fato trabalhar naquele momento com a criança, né? Ele não Sim, consegue avaliar que momento essa criança está, né? isso, Fica assustado quando chega uma criança com TEA na sala de aula, né? exato, exatamente. E aí envolve, né, você, assim, a gente sabe que não é fácil, né, no dia a dia, para o professor, com uma sala de aula, né, ter que dar conta de várias coisas, mas envolve você ter uma avaliação específica daquele aluno, né, com exatamente o conteúdo que esse aluno tem para oferecer, pegar cada matéria e pensar como daria, né, para aproximar do que esse aluno tem de aprendizado. É um trabalho que não é fácil mesmo de fazer, mas é importantíssimo, essencial. O professor tem competência para montar esse PEI? Eu sei que, eu sei, assim, é que Ah, hoje que me pergunta difícil, Regi. angustia hoje na pessoa saber, eu sou coordenador pedagógico de uma escola privada, né? Aqui em São Paulo. E hoje eu tenho três situações na escola onde a gente, para você dar um suporte para o professor, né, fica até meio complicado. Esse PEI, o professor consegue montar de acordo com a observação que ele faz dentro de sala de aula e o relatório que é trazido pelo profissional que atende essa criança, ou ele tem que ser montado em conjunto com o profissional que atende essa criança. Olha, Gi, a melhor opção é montar junto, né? Porque daí a gente pode unificar as avaliações dessa criança, né? Muitas vezes para o professor lá em sala de aula é difícil pegar exatamente todas as habilidades, né, que aquele aluno tem para oferecer. Então, a melhor opção seria fazer isso em conjunto, né? Equipe, escola, poder sentar, discutir as habilidades e até trocar sobre esse PEI, né? Seria o melhor caminho. É, A Vanessa perguntou aqui: se atendemos baseado em aba, aproveitando as estratégias, como ficaria a questão dos registros? Ótimo, Vanessa. Gente, olha só, uma coisa é eu dizer assim: fiz um curso, né? Eu vou aproveitar para usar algumas estratégias na minha sessão para ajudar, ok. Isso não, eu não posso dizer que eu estou fazendo uma intervenção baseada em aba, certo? Eu só vou fazer uma intervenção baseada em aba se eu
realmente fizer uma supervisão, buscar uma formação para isso mais adequada, né, com várias horas, fizer análise de comportamento, levantar comportamentos-alvo, fazer plano de ensino individualizado, seguir com registros específicos as respostas todas do paciente, analisar esses registros para ver o desempenho, o que adquiriu, não adquiriu. Eu preciso ver evolução no que eu estou fazendo, né? Tem que ser. Eu tenho que ter todos esses critérios para dizer que eu estou fazendo uma intervenção baseada em aba, senão, não. Eu estou usando algumas estratégias aqui na minha sessão, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Ótima pergunta. A Ana Maria, se eu dou supervisão, ô Ana, obrigada pela pergunta. Eu dou supervisão sim, Ana. Eu deixei meu e-mail no último slide. Eu posso pôr aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa podem me escrever, a gente conversa. É, Patrícia, quero ouvir se com este curso eu posso dizer que uso estratégias de aba nas minhas terapias e ter base para reuniões multi. Patrícia, isso. Com o curso, você pode dizer que está usando estratégias e pode trocar com a equipe multi muito melhor. Não vai dizer que você está fazendo uma intervenção baseada em aba, que você é uma coordenadora, né? Porque não é suficiente para isso, tá? Mas você pode dizer que já está fazendo uso de estratégias que são baseadas em aba, tá? Gilberto, tem um modelo usado no espaço onde trabalho. Se você quiser, me manda uma mensagem no e-mail. Olha aqui, Gigi, tem uma pessoa que deixou um e-mail para você. Ah, é legal. Obrigado. Isso. Perfeito, gente. Então, acho que é isso, né? Eu quis falar aqui dentro de uma hora coisas que eu achei que seriam importantes para a gente conversar, né? É um tempo curto para uma coisa tão grande, né? Mas eu queria muito trazer para vocês principalmente isso, né? A importância da gente olhar para a fono e para a aba enquanto formações, né? E ciências diferentes, a gente entender que tudo bem, eu posso entender as duas, né? E que a gente pode se integrar e deve, na verdade, tá? Quando a gente faz essa integração, a gente tem o melhor resultado possível para o nosso paciente, tá? Então a ideia é essa. Olha, eu tô sendo reforçada aqui, eu tô vendo. Obrigada, gente. Pessoal, me perguntaram aqui, ó, se esse curso da Renata de Abril, quem não é fonoaudiólogo se pode fazer. Este não. Ele é exclusivo para fonoaudiólogos e graduandos em fonoaudiologia, porque ele vai direcionar para intervenção fonoaudiológica. Então, são estratégias de aba na fonoterapia. Então, por isso que ele é exclusivo para fonoaudiólogos, tá bom? Mas a gente pode pensar em um maior, aberto. Vou ver com a Renata as possibilidades, qual seria um modelo, e aí a gente passa para vocês, tá bom? Sim. Então, esse agora de abril, só para fonoaudiólogos. Ele acontece nos dias 14, 16 e 29 de abril, 13 e 15. Ele tem todo um conteúdo básico e avançado. Então, ele lá tem todo o programinha, ele dá todo o embasamento teórico. Se você quiser falar um pouquinho, Rê, melhor que eu, e depois todas as estratégias. Porque o que a gente fez, na verdade, primeiro nós elaboramos um curso, né, aba e fono, e nesse curso eu coloco conceitos básicos, né? Eu começo falando de linguagem e características de linguagem, entro em aba, e a gente vai falando de conceitos básicos, comportamento verbal, principais estratégias de ensino de comportamento verbal. E depois, né, que a gente começou com esse curso, a gente começou a pensar na possibilidade de aprofundar esse conteúdo, né? E os alunos começaram a perguntar também, né? Se a gente quisesse saber mais, conceitos maiores ainda em aba e tudo mais. Daí a gente resolveu fazer mais um curso, que é esse avançado, onde
eu preciso que a pessoa tenha feito primeiro, porque daí eu vou aprofundar os conceitos de aba e a gente vai começar a falar de mais detalhes, tipos de reforçamento, né? Enfim, outros conceitos que são mais aí complexos. Quem tiver interesse, corre no site da GEAD Cursos e esteja conosco. Começa esse mês, agora de abril, tá bom? E dessa aula de hoje, ela está sendo gravada. Então, quem assinou aqui a listinha, o link com a lista de presença, a partir de amanhã, o acesso à gravação já fica disponível e o certificado também. Então, fiquem atentos ao WhatsApp de vocês, que vai chegar como vocês podem baixar o certificado, e também no e-mail, tá? E-mail e WhatsApp, vocês recebem das duas formas. Se alguém tiver dificuldade, só me chamar que eu ajudo, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado, que o conteúdo de hoje tenha agregado um pouquinho mais para a clínica e para o dia a dia de vocês, que vocês tenham gostado. E estamos aí para, né, poder ajudar no que tiver a nosso alcance, tá bom? Quem precisar de supervisão, liga para a Renata, que vocês vão estar em ótimas mãos. Gente, Obrigada, viu? eu vi aqui os últimos comentários também, viu? Muito obrigada, tá? Pelo retorno aqui, pelos comentários. Boa noite para todos Boa vocês. noite, obrigada, viu? Bom descanso. Beijos. Tchau, tchau.